Ela entende de laser e vem aqui colocar muito, mas muito conhecimento para você. Quem quer começar com tecnologia, eu indico a depilação a laser. Porque é um tratamento que tem baixa objeção, que as pessoas estão procurando muito, tem uma tendência de mercado, de expansão desse mercado muito grande. Medical Business Cast acontecendo nesse momento, na tela do seu YouTube e também no Spotify. Hoje, nossa convidada extraordinária é uma fisioterapeuta que ama a tecnologia e trabalha com a tecnologia de uma maneira única, de dentro para fora, de fora para dentro. Ela entende de laser e vem aqui colocar muito, mas muito conhecimento para você que já está no mercado trabalhando com laser e quer otimizar os seus processos, ou que está pensando em adquirir uma primeira tecnologia e ela vai te ensinar como que é o caminho para que você faça isso de maneira sadia. Eu estou falando da nossa fisioterapeuta e speaker medical Clariana Rodrigues, seja bem-vinda! Muito obrigada, obrigada pelo convite, obrigada Medical Sun por estar aqui e falar um pouquinho do que eu mais gosto, que é esse mundo que está em plena expansão, né? Que é o mundo dos lasers em geral. Que legal! Essa tua paixão por lasers começa quando, Clariana? Essa minha paixão por laser começou em 2014, quando Olha, eu resolvi fazer doutorado em laser. olha só! Porque eu não sabia tanto das funcionalidades, do que o laser poderia fazer, da transformação que ele pode fazer realmente na nossa vida, né? Eu estou falando assim, tanto de laser de alta potência, na parte de procedimentos estéticos, quanto laser de baixa potência na parte terapêutica. Então, tem um mundo incrível para ser explorado dentro da parte de laser em geral. Então, começou em 2014, quando eu comecei a fazer esse doutorado, e eu vi várias aplicabilidades clínicas dos lasers, tanto na estética quanto na área de saúde. Que legal. E você tem essa veia, né, empreendedora, porque você tem clínica e você tem a veia educacional também, Isso. né, de uma maneira muito forte dentro do teu portfólio. E dentro dessas duas vertentes, na clínica, quais são os lasers que você mais usa e por quê, né? O que os clientes mais pedem para você de queixas? Quero resolver tal queixa. Quais são essas queixas? Olha, hoje em dia, né, o meu Instagram, ele todo voltado para a parte de depilação a laser, mas assim, as pessoas acabam não sabendo que eu já trabalhei muito com a parte de remoção de pigmentos Olha. e rejuvenescimento também. Aliás, teve uma época lá em 2017 que a minha agenda ela bombava assim só da parte de remoção de pigmentos. Olha só. Então, nessa época, o mercado estava explodindo, né, de tanta remoção que a gente tinha que fazer, porque aconteceram muitos erros nesse momento, então a minha agenda era lotada praticamente de remoção de pigmentos. Tinha parte de depilação também, mas a remoção era o que bombava. E a parte de rejuvenescimento, né, porque tratamento de pele com laser, eu acho que não tem outra tecnologia melhor para melhorar realmente a textura da pele, diminuir linhas de expressão. Então, laser é o que há de melhor no mercado. Que legal. E falando desse tipo de remoção de pigmento, e aí eu posso falar para você tanto de um pigmento externo, né, que foi colocado no nosso paciente, no nosso cliente, quanto de um melasma. Então, você atua com qual tecnologia para remoção de pigmento? Qual tipo de laser você usa para ele? O laser para remoção de pigmentos que eu uso agora também nos meus cursos é o Homer Smart, né, que é o ND-YAG, Um ND-YAG. específico para essa parte de remoção de pigmentos, que também dá para melhorar a textura de pele para uma pessoa que não é tão envelhecida, que não tem um fotoenvelhecimento muito intenso. Agora, já para quem tem um envelhecimento mais intenso da pele, com linhas profundas, aí a gente já tem que partir para um CO2, por exemplo, e o CO2 ele tem excelentes resultados para melhora de textura de pele, para linhas de expressão em geral, né? As pessoas precisam parar de achar que o CO2 ele só pode ser feito no inverno, que ele é muito agressivo. Então, hoje a gente tem equipamentos onde a gente consegue dosar os parâmetros de forma com que
de forma com que aquele equipamento não fique tão agressivo. É isso que o Egon faz, né? Ele te dá um Exatamente. software onde você consegue modular a intensidade. Pode fazer ele num modo mais soft, quanto num modo mais high, né? Para quem não quer ficar muito vermelha, com a pele muito agredida, com aquela injúria tecidual muito grande, a gente pode dosar os parâmetros para que aquela pessoa tenha uma recuperação rápida, em menos de uma semana. É questão de 3 dias, muitas vezes, para que ela volte, para que a pele dela volte a se normalizar. Agora, se o paciente também quiser um tratamento mais agressivo, a gente pode fazer isso, claro que também de forma gradativa, e esse rejuvenescimento, promover uma injúria tecidual maior para ter um rejuvenescimento mais intenso em relação ao CO2. Mas ele é um laser que a gente consegue realmente aplicar no nosso paciente de janeiro a janeiro. Basta ajustar os parâmetros da forma correta e também preparar aquela pele de forma correta, porque hoje em dia as pessoas acabam não querendo preparar a pele. E preparar a pele também ajuda a ter bons resultados, evitar que aquela pele tenha hiperpigmentação. Então, tem todo um trabalho que deve ser feito ali antes também da aplicação de um laser, como por exemplo o CO2, para que a gente tenha resultados efetivos realmente ali. Você acha que nessa próxima pergunta, eu acredito que essa questão da preparação entra muito bem, mas você pode explanar melhor essa questão que, por exemplo, eu tenho um Homer e você tem um Homer. Eu posso tratar a mesma paciente que você e o seu resultado vai ser melhor do que o meu com a mesma máquina, com o mesmo aparelho. Por quê? Claro, a gente precisa entender sobre a pele, então, preparação da pele, sobre parametrização, entender bem sobre o equipamento, para entender também sobre os resultados que ele pode nos oferecer. Então, o mesmo equipamento pode ter diferentes resultados na mão de diferentes profissionais. O que as pessoas precisam realmente entender, os profissionais em geral precisam entender que eles precisam ir a fundo nessa parte de pele e também entender muito sobre a tecnologia que eles estão utilizando, não seguir somente os protocolos engessados, porque isso vai fazer total diferença no resultado final. Você acha que, por exemplo, trabalhar com um único parâmetro do início de um tratamento até o fim do tratamento, onde a gente já teve um pigmento que já mudou a tonalidade, já mudou a coloração, faz sentido ou não? Não, a gente precisa entender sobre essa parte de pigmentos, também saber fazer os ajustes de parâmetros necessários de acordo com a nossa avaliação ali naquele pigmento e gradativamente ir ajustando esses parâmetros também para chegar no resultado final, que é a remoção do pigmento e sem agredir muito aquele tecido. E você faz o Hollywood Peel? Faço, eu adoro o Hollywood Peel. Ele deixa um brilho na pele, ele estimula o colágeno, porque não é só esse glow que as pessoas acham, né? Não é superficial. Aliás, é um laser que é profundo, mas ele não agride a pele. E ele promove esse estímulo de colágeno e também dá um brilho excelente na pele. Então, a gente pode aproveitar essa tecnologia para fazer a parte de remoção de pigmentos, né? Que é tatuagens, micropigmentação, que continua em alta, porque a gente continua tendo esses problemas nessas áreas, mas também aproveitar para estimular o colágeno para vender tratamentos faciais de rejuvenescimento com esse equipamento. Então, é uma tecnologia também versátil que a gente pode aproveitar em várias situações dentro da estética. É legal a gente enfatizar aqui, né, que o Homer, ele vai então com as ponteiras de 2 comprimentos de onda e a ponteira Black Peel, para que você consiga fazer esse tratamento, ampliar esse portfólio dentro da clínica. Não precisa só trabalhar a despigmentação com ele, né? Não, e além disso, a gente já pode aí agregar um CO2 junto com o Homer Smart Olha que legal! para a parte também de remoção de pigmentos, no qual a gente pode trabalhar com laser fracionado antes do laser ND-YAG para remover um pigmento, porque ele vai ajudar a eliminar esse pigmento e também evitar que bolhas se formem no tecido após a aplicação do laser ND-YAG, principalmente em tatuagens. Olha que Então, legal! são associações também que podem ser feitas, que são super bem-vindas, benéficas para o nosso cliente, e a gente tem excelentes resultados também associando os dois equipamentos. Ó, agora você me disse.
Essa dica de protocolo aí foi super legal e só vai de encontro ao que a gente diz, né? Associações aumentam a performance do resultado, Exatamente. As né? associações bem feitas, elas são super benéficas e elas trazem resultados incríveis. Legal. E agora pensando, por exemplo, já que você tem essa parte, essa veia educacional, num profissional que ele está iniciando agora e que ele quer fazer um investimento, ele já entendeu que a alta tecnologia, ela não é mais uma possibilidade, ela precisa ser um fato dentro do consultório, né, dentro da rotina clínica. Então esse profissional, ele já sai com a mentalidade de que ele vai precisar fazer um investimento em alta tecnologia, senão ele vai deixar dinheiro na mesa. Você, com todas as tecnologias que você tem hoje, você escolheria o quê para um começo dele? O Racon, que é o laser de epilação a laser, né? O Egon, que é o CO2 fracionado. Um Homer Smart, que é o nosso laser de ND-YAG. O que você indica primeiro para esse profissional que vai iniciar nessa alta tecnologia? Olha, para quem quer começar com tecnologia, eu indico a depilação a laser. Porque é um tratamento que tem baixa objeção, que as pessoas estão procurando muito, tem uma tendência de mercado, de expansão desse mercado muito grande. Então, a gente consegue captar melhor esses clientes para levar para outros procedimentos. Então, um laser para depilação nesse momento é excelente. É porta de entrada, É né? porta de entrada para outros procedimentos, porque ele não vai procurar saber quem é aquele profissional. Porque é diferente, né, de um laser, por exemplo, de CO2, que tem que tomar um pouquinho mais de cuidado com o profissional que vai fazer o tratamento, porque afinal de contas é tratamento facial, é o rosto ali, né, que está em evidência. Então as pessoas acabam não questionando tanto. Então o laser para depilação acaba sendo facilitando a entrada desses clientes no consultório, na clínica daquele profissional que quer atrair cada vez mais clientes para o estabelecimento dele. E o legal é que quando a pessoa está começando, né, nesse setor de laser, existe um pouco daquele medo de intercorrências e tudo mais. E aí você indicando uma depilação a laser, a gente vem e traz o Racon, que é um laser 4D e por isso ele se torna mais seguro e mais eficaz. Conta pra gente um pouquinho dessa performance do Racon. Olha, o laser 4D no mercado é excelente. Eu escolhi, né, o Racon para prática clínica dos meus cursos, porque ele tem esse quarto comprimento de onda que vocês resgataram, que é o laser de Rubi, que ele é benéfico. Então, precisa saber utilizar para que se tenha também bons resultados, porque ele vai ser indicado para um fototipo claro, um pelo castanho claro, um pelo fino, que vai ser difícil de ser removido com laser de iodo. Então, é onde entra realmente o diferencial desse laser. Então, ele não tem somente 3 comprimentos de onda, ele tem o quarto comprimento de onda, que é o laser de Rubi, que vai fazer com que você consiga eliminar realmente aqueles pelos finos ou pelos claros, que são mais difíceis na depilação a laser e que são mais difíceis de serem removidos com qualquer outro tipo de comprimento de onda. Legal. E aí, quando você tem um Fitzpatrick mais alto, você tira o Rubi para você reduzir o risco de intercorrência, né? Porque ele vai ser um pouquinho mais superficial, não é isso? Exatamente. E aí, quando é um fototipo mais alto, a gente precisa desligar o modo 4D e a gente consegue trabalhar com o modo 3D com segurança, que envolve o alexandrite, o diodo e o ND-YAG. Mas aí, como ele acaba disparando porcentagens de feixes de luz de cada comprimento de onda, isso torna o equipamento mais seguro. Então, com esse equipamento, a gente consegue trabalhar todos os fototipos de pele e pensando também nas cores dos pelos, a gente consegue também pegar praticamente todas as cores de pelo em geral. Eu não estou falando de pelos loiros, mas assim os pelos castanhos, pelos mais claros, pelos finos. Muito legal. Olha, a gente já tem aí um leque de possibilidades e de lasers que existem hoje no nosso setor, que são lasers onde o próprio cliente já chega no consultório pedindo, né? Eu quero fazer uma depilação a laser, eu quero fazer uma remoção de pigmento e eu quero rejuvenescer. Ele já chega pedindo por esses tratamentos e as nossas tecnologias já proporcionam isso. É diferente a realidade do profissional que decide fazer investimentos com laser do que aquele profissional que ainda tem medo e prefere ficar um pouco mais no manual?
É diferente, sim. Mas eu acho que todo profissional que trabalha com procedimentos estéticos tem que ter uma tecnologia agregada. Não tem como fugir, as pessoas realmente pedem. E os clientes, eles estão cada vez mais os clientes estão cada vez mais tendo conhecimento sobre os equipamentos, porque eles buscam no Google ali e eles fazem até cada pergunta. Uma vez me perguntaram assim, mas qual a diferença de um laser de Rubi para um laser de ND-IAG? Olha, Então, assim, é uma pergunta que eu nem esperava de um de um cliente, cliente. né? E a secretária me passou, falou, claro, ele está perguntando isso. Eu falei, tá, eu preciso pensar como que eu vou explicar isso para o cliente da forma mais fácil possível para que essa pessoa consiga entender. Então, assim, as pessoas buscam por tecnologia. Não tem como ficar só na parte manual, só com outros tipos de tratamentos que não envolvam essas tecnologias, porque realmente elas fazem total diferença no nosso resultado final para o nosso cliente. E você percebe um aumento de público masculino procurando tratamentos estéticos? Sim, tem um mercado ainda a ser explorado, que é o mercado masculino, tanto na depilação a laser, quanto tratamentos faciais também de rejuvenescimento. Eu mesmo tenho e já tive muitos clientes que me procuravam para fazer, homens, né, para fazer tratamento facial, mas eles não gostam, né, que divulgue, que comente, que coloque a foto deles para fazer antes e depois, né? Eles são mais discretos em relação a isso, mas tem um aumento, um aumento do público masculino em relação a esse tipo de tratamento, que é um mercado realmente que precisa ser explorado. E na depilação também, ainda é um nicho que precisa ser muito bem explorado, são homens, fototipos mais altos também, então ainda precisa suprir essa demanda. Então, o mercado de lasers ele tem essa necessidade. E dos tratamentos faciais, como eu falei, porque eles fazem não somente o botox, mas eles querem tirar alguma manchinha do rosto, melhorar a textura da pele. Isso Cicatriz de acne, muito. né? De acne que muitos tiveram na adolescência, né? Cicatrizes de acne também, porque daí o laser de CO2 tem uma resposta muito boa. E aí acaba, em relação às cicatrizes, né, eles acabam perguntando: mas fica 100%? Não, não fica, né? Eu lembro que o meu sonho era ter uma pele lisinha, completamente lisa, porque eu tive muita acne, eu tenho cicatriz de acne. Eu consegui melhorar, mas resolver isso 100% não dá, mas a gente consegue resolver ali 90% daquelas cicatrizes em geral. Não somente cicatrizes de acne, mas também cicatrizes hipertróficas, queloides. A gente consegue melhorar o aspecto dessas cicatrizes com laser fracionado, por exemplo. Precisa, assim, de várias sessões. Hoje em dia as pessoas querem procurar tratamentos rápidos, assim, que resolvam o problema delas com apenas uma sessão. Mas a gente precisa explicar para essas pessoas que elas precisam ter paciência e que com algumas sessões a gente consegue melhorar o problema delas e entregar um bom resultado. Mas com uma única sessão acaba sendo praticamente impossível. Legal. Trabalhar essa expectativa e realidade faz toda a diferença no processo, né? Faz. Muito bom. Gente, um monte de conhecimento aqui para vocês. A gente não falou de um único laser, porque essa mulher, ela entende de todos os lasers e ela faz com que eles tenham a rotatividade necessária dentro tanto da clínica dela quanto do campo educacional. Vocês acabaram de receber todos esses conhecimentos da doutora Clariana, que a gente fica super feliz de ter recebido aqui no nosso podcast. Claro, e para a gente terminar o nosso podcast, eu vou fazer uma brincadeira com você, que eu faço com todos os nossos convidados. Eu dou 2 palavras e você só fala qual é a que você gosta mais, tá? Joia. Pode ser? Pode, claro. Então vamos lá. Água ou vinho? Vinho. Olha! É antioxidante, né? Antioxidante, tem resveratrol. Perfeito. Chinelo ou salto? Salto. Bolsa ou sapato? Sapato. Viagem ou casa? Viagem. Cachorro ou gato? Cachorro. E, por último, o que é mais gostoso de aplicar? Laser de depilação ou laser de CO2 fracionado? Laser de CO2. Adorei! Cimento. Amei! Esse foi o nosso podcast da Medical Sun.
que conecta pessoas extraordinárias. E não esqueça, em breve, um novo episódio. Aqui em São Paulo, na fábrica, tem sempre grandes novidades chegando aí para você. Muito obrigada, Clary. Eu que agradeço pelo convite. Beijo, até mais.